Tudo bem. Bem-vindos aí, todo mundo. Quem tiver aí com o microfone aberto, é só fechar o microfone para ficar mais tranquilo. Vamos seguindo a programação, que eu queria fazer primeiro um resuminho aí para vocês desse livro aqui que eu estou lendo, que é muito incrível. Ele foi um livro apresentado pelo John Croft, quando a gente fez o curso de Superando Bloqueios, justamente como uma forma de preparar para o que ele está chamando de a noite, Dark Night of the Globe, né? A noite escura do globo. E eu li só o primeiro capítulo, um pouquinho do segundo, vou falar só um pouquinho do primeiro, e também vou ser bem breve, sabe? 15 minutos, acho que não é tanto essa questão aí. Depois dá um pouquinho de umas regras para a gente conversar, né? Parece que vai ser um grupo pequeno, então, de repente, a gente nem precisa dividir em grupos menores. E aí, meia hora para a gente realmente falar do coração, o que está sentindo, sem julgamento. Depois, meia hora para discutir com o grupo inteiro. Como é um grupo pequeno, acho que a gente não... Nessa segunda parte é combinado com a primeira. E no finalzinho, talvez uns próximos passos, né? O que a gente faz a partir daí. Então, eu vou ser bem breve, eu fiz umas anotações aqui. Eu quero, antes de tudo, falar que eu estou muito confuso, né? Com as perspectivas, com a situação toda, com o que foi isso, né? Eu me sinto vulnerável, eu me sinto confuso, eu me sinto inseguro, e essas coisas aqui eu acho que fazem sentido, mas podem ser que não façam, né? Então, é um compartilhamento aberto, sem nenhuma certeza, mais dúvidas que certeza, né? A primeira coisa que eu achei interessante foi a autora, ela fala um pouquinho de como que a gente chegou nesse momento aqui da história da humanidade, né? Que tem muito a ver com a questão da, da própria indústria, né? De como que o mundo foi se tornando mais complexo e de um certo jeito que alienou a gente da realidade, né? Então, o preço dos commodities ou de uma plantação que um fazendeiro faz não tem nada a ver com ele mais, né? Isso tudo definido na bolsa de valores do outro lado do mundo. E então as coisas fugiram muito do nosso controle, das nossas mãos. E isso causa uma ansiedade muito grande para a humanidade, né? Junto com toda o que a gente está vendo de colapso ambiental iminente, e aí também não preciso entrar em detalhes sobre isso. Insegurança de colapso econômico, né? 2008 teve uma crise nos bancos globais e atingiu todo mundo. Quem nem tem conta no banco sofreu também, né? E o que a autora fala é que toda essa situação ela dá margem a que governos né, de cunho mais autoritário e vamos dizer, com um discurso mais simplista, tem um apelo muito grande, né? E a gente começa a ver o que a gente está vendo em vários lugares do mundo, uma emergência de projetos políticos populistas, né, com um clima muito bem, isso aí que a gente está vendo. Então, isso daí é o diagnóstico que eles estavam falando, o que aconteceria, o que está acontecendo na humanidade hoje. E aí o livro todo ele fala sobre como viver de forma resiliente nesse contexto, né? E começa fazendo uma analogia bem interessante. Eu assim revi essa parte umas 2, 3 vezes sobre Kali, né? Que é o arquétipo, é uma deusa hindu da destruição
E é um arquétipo dessa questão do poder destrutivo, né? Da necessidade de você destruir para depois construir, e também, de um ponto de vista mais espiritual, do que a gente evolui como ser humano e como ser espiritual em situações como essas, né? Situações de risco, de crise, de incerteza, né? É onde que, primeiro, as sombras ficam mais evidentes, e aí não tem como, a gente tem que encarar essas sombras, e é onde também a necessidade da gente ser mais solidário, né? Da gente rever, da gente navegar sem muita certeza, fica mais aflorada. Então, ela faz uma analogia muito grande, né, com Cali. E uma coisa interessante que coloca o Bolsonaro, o Trump, como um agente de Cali, né? Então, assim, a gente está indo para o buraco do mesmo jeito, né? A humanidade está no caminho errado, né? A gente está destruindo o próprio planeta que a gente vive, vai dar ruim, né? As pessoas estão desconectadas umas das outras, as corporações estão, né, fazendo que a gente, ou a gente está vivendo dentro desse sistema de empresas e tudo mais de uma maneira automática, as pessoas não estão felizes. Isso tudo daí é o caminho que a gente estava indo antes da emergência desses líderes aí, Bolsonaro, o Trump e tantos outros, né? Então, ela coloca assim como, bem, isso é uma escolha aí de acelerar o processo, ou então tentar ficar do jeito que está, né? Indo devagarinho para o abismo, que era o que acontecia antes, né? O que acontece ainda. A gente ainda não encontrou na humanidade uma fórmula de reverter esse processo, né? Embora tenham várias iniciativas que tenham esse objetivo. Então, uma das coisas que ela fala é, bem, tá dado aí essa situação, esse contexto, né? E algumas coisas que me marcaram nesse primeiro capítulo esqueça as certezas, abrace o desconhecido, sabe? Não tem jeito da gente prever, né? Vai ser assim, vai começar tal. É muito complexo. Mesmo que a gente olhe e fale assim, não, isso daqui é 2 mais 2, eu sei qual o resultado que vai dar, né? Porque muitas vezes a gente olha e fala assim, tá óbvio que isso daí vai dar no que quer que seja que a gente acha que vai dar. Mas a realidade é tão complexa hoje em dia que até mesmo uma coisa que parece que é óbvia, as coisas saem diferentes, né? Então, no começo da eleição, os analistas políticos falavam Alckmin vai polarizar com o candidato do Lula, né? Falaram, Bolsonaro vai desidratar, vai acontecer isso. Ninguém acertou, né? No caso do Trump contra Hillary, no dia da eleição, as mesmas pesquisas, né, que são bem robustas, assim, estatisticamente, embora os resultados não aconteçam a maioria das vezes, né? Erraram feio. Então, assim, é muita complexidade, a gente não consegue prever como que vai ser daqui a um ano e tudo mais. Então, a sugestão dela é abraçar essa incerteza, sabe? Não ficar sofrendo por antecipação e também não achar que está tudo bem. Pode dar ruim, pode dar bem, né? Então, essa daí é uma questão que ela colocou. Ela falou que são 4 elementos para, né, vamos dizer, uma estratégia para a gente, que é a reconexão, é o primeiro, depois resistência, resiliência e regeneração, né? Eu não vou entrar em cada um deles, porque fica muito longo, mas só colocar aqui esse primeiro capítulo, ele fala mais sobre reconexão, que é uma reconexão consigo mesmo, inclusive com a sua sombra, com a comunidade, com o planeta, né? Que é uma forma de para você navegar esse momento turbulento, você tem que estar bastante aterrado, né? Você tem que estar bem conectado com quem você é, o seu higher self, né? Seu eu superior, e para conseguir, porque senão você pira, né? Total.
Então, são esses 4 pontos. Ela comentou também sobre a reconciliação, e eu achei bem interessante. Ela falou assim, olha, a reconciliação, muitas pessoas falam, é um momento, então, de reconciliação e tudo mais, mas ela acha que não há esse espaço para você reconciliar se não for um processo dos dois lados, né? Então, não tem como você reconciliar com uma proposta que é, vamos dizer, fascista ou autoritária ou desrespeito de minorias. E então, sim, tem o desejo de reconciliação, nós precisamos ter esse movimento, mas ele tem que ser uma reconciliação genuína, né? Não é algo só por si só, né? Eu achei interessante esse. E ela falou também, por último, sobre a questão dos cenários, né? Então, assim, nesse mundo novo que a gente está vivendo, né? São 5 cenários possíveis, que vai desde o cenário, deixa eu ver aqui uma colinha, que a gente consiga criar um movimento massivo, não violento, e consegue, né, prevenir essa destruição até uma extinção da vida na Terra inteira, né? E isso daí eu já estou falando aí do cenário todo que ela desenhou, do colapso ambiental, político, econômico, não só da questão que a gente está vivendo hoje no Brasil, embora o Brasil está dentro desse contexto todo, né? E, então é isso, assim, esse aí foi um resumo do primeiro capítulo. Depois eu quero continuar lendo, estudando, vou compartilhar aqui cada um desses capítulos, né? Tem capítulo que fala só sobre reconexão, só sobre resistência, só sobre resiliência, só sobre regeneração, mas já vou fechar por aqui, olha, de uns 15 minutos, né? E nós somos quantos? Dividir em 3 grupos, né? De 4. Ô, Renato, Oi? desculpa, o Paulo César aqui, ele perguntou para você, ele pediu para você repetir os 4 R's. Você pode falar, por favor? Sim, sim. Então, reconexão, resistência, resiliência e regeneração. O nome do livro, Obrigado. vou colocar aqui de novo, ó, é o Savage Grace. E ela tem, a autora chama Caroline Baker, ela tem um programa de podcast. Então, assim, já tem uns 3, 4 anos que ela está falando sobre essas coisas e é fascinante, assim, muita coisa interessante. É isso aí. Mais alguma desculpa? Acho que eu fui muito rude aí, fui passando rápido, né, em atenção ao tempo. Também não acho interessante ficar esses zooms alongados aí até de madrugada. Mas, sim, se alguém tiver alguma pergunta aí sobre o livro, tudo mais breve, manda ver que a gente pode conversar um pouquinho disso também. Oi, gente, tudo bem? Sou o Danilo aqui. Boa noite aí para todos. E, Renato, teve uma coisa que você falou que eu fiquei curioso, de repente você já leu alguma coisa que ela vai mais no detalhe, mas ela fala sobre para você estar resiliente para enfrentar esses processos de colapsos, né? Ela fala sobre a centralidade em si mesmo, né? Como é que ela aborda isso? Assim, ela entra em detalhes sobre isso? E a minha pergunta vem muito do meu momento pessoal mesmo, assim, de já há algum tempo entender que a gente está passando por processo de colapso, buscar várias maneiras de encontrar essa centralidade, né, com diferentes graus de sucesso, mas também de me reconhecer paralisado várias vezes, assim, com alguns fenômenos desses colapsos todos, assim, né? Eu curioso se ela aborda isso um pouco, assim, mais no Sim, detalhe. sim. Ela, na verdade, eu ainda não cheguei nessa parte sobre resiliência, né?
Mas quando ela falou da reconexão, ela falou que uma das reconexões necessárias é consigo mesmo, com o seu eu superior, né? E com o planeta e com a comunidade. Então, isso foi algo que o John falou demais assim lá no nosso curso. Build community, né? Construa comunidade, construa comunidade. Agora, tem aqui no finalzinho desse capítulo, ela deu algumas práticas de sugestão para as pessoas fazer, né? Então, uma prática que ela sugeriu é dedicar um dia para fazer um inventário pessoal de maneiras que você está desconectado de você, dos outros e da Terra, né? E aí prestar atenção nas maneiras que você está desconectado do seu corpo e como você está desconectado das suas emoções, como você está desconectado das outras coisas vivas e como você está desconectado da Terra, né? Então, é uma sugestão de parar e pensar nessas coisas. Ela também sugeriu de fazer práticas relacionadas à conexão com o seu próprio corpo, tipo Qigong, Tai Chi, exercício físico também é bom, né? E porque isso, embora exercício físico algumas vezes não conecte a gente com a energia e a sabedoria interna do corpo, né? E o Qigong, o Tai Chi se conectariam. Ela tem um outro aqui que é o exercício que a gente vai fazer hoje, né? Que é com algum aliado que você confia, compartilhar uma emoção que você está sentindo enquanto você faz uma reflexão sobre essa situação do mundo e do Brasil, né? E aí, o máximo possível, fale do seu próprio coração e não da sua cabeça, e ouça também o que ele vai falar, né? Ela falou para outra estratégia, ficar de 15 a 20 minutos sozinho na natureza, né? Tocar as árvores, as folhas, a terra, a água, e depois voltar, depois de alguns dias, mas dessa vez voltar com um livrinho e começar a escrever as coisas que você notou, né? E sendo bem específico. E aí fazer disso uma rotina, de sempre voltar para um espaço na natureza e ir anotando. E o último ponto aqui de sugestão foi de falar o nome de alguma divindade, né? Pelo nome, por qualquer nome que você considere, né? Então, Jesus, Deus, enfim, aí vai do gosto do freguês, né? De forma repetido e do coração, né? E aí ela diz que com o tempo você vai começar a se sentir iniciado na verdade da sua relação não dualística com essa divindade, né? E você vai começar a sentir força, paz, sabedoria, verdade, ao invés de e a verdade da sua imortalidade por meio do seu eu divino, né? Então, esses é o que ela colocou para esse capítulo. O resto eu vou ter que ler para contar depois, vai ficar de sendo os próximos capítulos. Henrique falando aqui, reconexão com o eu superior, com outros, com o planeta, conexão com a natureza, super importante. Beleza. Gente, eu tô doido para passar a palavra aí, para formar os grupos, para a gente poder falar e não ficar só eu falando. Mas eu anotei aqui algumas orientações e eu também coloquei aqui uma enquete aí só para a gente ter uma noção, né, de quem está aqui no grupo em termos de escolhas políticas, né? Parece que a maioria aqui no Ciro não votou, eu também não votei, que eu estou em trânsito, não fiz o meu transferência de título, radar, isso é primeiro turno, né? Marina e outros.
Bem, o que eu anotei aqui de sugestão para a gente, nesse momento, fazer é, primeiro, saber que as pessoas, muitas pessoas, eu incluído, né, estão bem fragilizados e vulneráveis emocionalmente, né, por uma época de muita disputa, briga em família, decepções, né, foi alguém... Bem, saber isso, né? Vamos com cuidado aí com cada um. Cada um entende onde está a sua dor, então não vamos julgar, não é um lugar para dar conselho, não é um lugar para tentar achar solução, não é um lugar para racionalizar o que foi, o que deveria ser feito, né? É só para ouvir realmente o que cada um traz de sentimento, né? Vamos tentar falar com o nosso coração ao invés da cabeça, e também não tentar minimizar o que o outro sente, né? Cada um sabe o que sente. Então, às vezes, não fique com medo não por causa disso. Não, a pessoa está com medo. Então, respeitar também e validar o que o outro está sentindo. Somente escute, ofereça palavras de apoio, acolhimento e empatia. 5 coisas a pensar antes de falar. Isso aí também veio lá do John Croft, né? Antes de falar, a gente pensar, isso que eu estou falando é honesto, é gentil, precisa ser dito agora, isso soma na situação e o que você vai dizer é melhor do que o silêncio que ele vai substituir, né? E é isso. Vamos ter aqui, ó, são quase 9 horas, né? Vai ter 30 minutos para conversar no grupo. Às 9h30 a gente volta e faz uma conversa aí no grupão, e depois a gente reserva aí uns 5, 10 minutos para pensar nos próximos passos. A pergunta gerativa aí, de sugestão, é a que ela colocou no livro, né? Compartilhe uma emoção que você está sentindo ao refletir sobre a situação atual do Brasil. E é isso. Vou dividir a Renato, desculpa, você pode repetir as 5 orientações do John Croft aí? Honesto, gentil, precisa ser dito agora. Honesto, gentil, precisa ser dito agora. O quarto é, isso soma na situação? Isso agrega valor à situação? E o quinto é, o que você vai dizer é melhor que o silêncio que o substitui? Espera aí que eu estou anotando aqui, vou jogar no chat aqui para... Legal. Tá lá no chat. Beleza. E a pergunta geradora é? Pergunta geradora é: compartilhe uma emoção ou o que você está sentindo ao refletir sobre a situação atual do Brasil. Gente, mais alguma pergunta antes de... Vou fazer assim 3 grupos de 4 pessoas, que aí dá para a gente conversar com mais profundidade, né? Quanto tempo nós temos? Meia hora. Tá. Vai ser são 4 para as 9 agora, 9h30. A gente volta. Tá bom. Mais alguma pergunta, gente? Bora lá. Deixa eu ver como que eu